A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Bom, o vídeo de hoje, ele continua ainda o nosso estudo sobre o outro lado de Ellen White. Eu agradeço imensamente ao inscrito que pediu esse tema e também a minha amiga Tânia. Muito obrigado por disponibilizar o seu estudo para que eu pudesse colocar aqui no canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um excelente estudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e também do seu Filho, o amado Jesus Cristo, possa estar com cada um de nós. Para nós é uma honra ter a sua companhia novamente conosco neste dia. Que as bênçãos de Deus possam sempre recair sobre as nossas vidas. Nós não podemos deixar de agradecer àqueles que nos assistem e têm nos acompanhado em nossos vídeos. Se você não é inscrito em nosso canal, aproveite esse momento para fazer a sua inscrição. Deixe também o seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos para que assim outras pessoas possam adquirir o conhecimento sobre este assunto. Novamente eu vou tomar emprestado a fala do meu amigo William Cominali e digo: querido amigo, o nosso propósito aqui neste canal não é, sob hipótese nenhuma, destruir a sua fé em sua denominação religiosa ou no seu diácono, muito menos no seu pastor ou no seu presbítero e até mesmo em seu profeta predileto ou no seu santo, não sei. O nosso objetivo aqui é fazer uma análise crítica baseada em documentos e fatos históricos plenamente conhecidos. Não estamos aqui trazendo nada que seja ou provindo de nós mesmos, mas de documentos que são plenamente avalizados e escritos por pesquisadores renomados, PhDs, doutores no assunto, artigos de jornais reconhecidos. O nosso propósito é que você tire suas conclusões por você mesmo, pois nós não estamos aqui para impor a você aquilo que você deve acreditar ou não, mas para mostrar os fatos de tal forma que você possa tomar uma decisão assertiva sobre a verdade. O nosso vídeo de hoje tem por subtítulo Ellen White e a Reforma do Vestuário, parte 2. Bom, em nosso último vídeo nós explicamos sobre o movimento da reforma do vestuário que ocorreu lá nos Estados Unidos durante o século XIX. Vimos as razões por detrás deste movimento e mostramos também como que Ellen White teve um contato mais íntimo e direto com esse assunto. O seu contato com o assunto foi, sem sombra de dúvida, através do Dr. James Caleb Jackson. Vimos ainda em outros vídeos anteriores que Ellen White alegou ter tido a sua visão sobre saúde em junho de 1863, porém, somente veio a escrever sobre o assunto de saúde pela primeira vez 14 meses após a suposta visão, ou seja, em agosto de 1864. Neste meio tempo, durante esses 14 meses, o seu esposo, James White, adquiriu várias obras do Dr. James Jackson, as quais Ellen White jurou não ter lido nada antes de escrever a sua visão, alegando que os livros teriam ficado plenamente embalados. No entanto, vimos também que ela acabou mentindo sobre este assunto, já que o seu esposo, Tiago White, mandou publicar em outubro de 1863 um capítulo inteiro retirado de um dos livros do Dr. Jackson, que fora comprado, e ainda em dezembro do mesmo ano de 1863, Tiago White acabou enviando um dos livros que ele comprou ao seu amigo lá em Nova York, que se encontrava doente, contradizendo desta forma totalmente as falas de Ellen White de que os livros haviam ficado embalados. Além disso, em dezembro de 1864, Tiago White publicou um artigo na Review and Herald afirmando ter solicitado ao Dr. Jackson 18 meses antes, ou seja, em junho de 1863,
obras cujo valor chegaram a cerca de $25 na época. Veja só, Ellen White havia alegado que o seu esposo somente teria tido contato com o material do Dr. Jackson em setembro de 1863. No entanto, em agosto de 1863, Tiago White recebeu uma carta do Dr. Jackson pedindo desculpas pela demora em responder. Naturalmente, os livros que Tiago White encomendou também foi recebido na mesma data, em agosto de 1863. Como se pode ver, sutis mentiras, mentiras e mais mentiras. Um dos piores erros que Ellen White cometeu, que mostrou claramente, além do seu fanatismo, que Deus não tinha nada a ver com o seu ministério, principalmente devido ao movimento da Reforma, que ela fez no vestuário das mulheres adventistas da época. Vejamos o que ela escreveu. Alguns que creem na verdade podem pensar que seria mais saudável para as irmãs adotarem o traje americano. Contudo, se esse traje prejudicar a nossa influência sobre os descrentes, de modo que o nosso acesso a eles seja impedido, não deveríamos adotar de jeito algum, ainda que sofrêssemos muito em consequências. Alguns, porém, se enganam ao pensar que há muitos benefícios neste vestuário. Encontramos esse texto em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 421. Primeiro ponto que nós vamos comentar a respeito desse texto que nós estamos lendo. Veja só, ela deixa claro que Deus revelou a ela que o traje de reforma americano conhecido não deveria ser usado pelas mulheres adventistas em hipótese alguma. Realmente, se pararmos para pensar, uma roupa considerada extravagante na época podia realmente causar um impacto negativo nas pessoas que não pertenciam à denominação. Neste ponto, nós temos que concordar que Ellen White acertou alegando que a influência positiva sobre as pessoas não pertencentes à igreja ou descrentes poderia ser ruim ou prejudicada pelo tipo de vestimenta, já que na época esta vestimenta era considerada uma vestimenta extremamente extravagante. Continuando a leitura do texto, encontramos: embora se demonstre um benefício para alguns, é prejudicial para outros. Vi que a ordem divina tem sido invertida e suas instruções específicas desatendidas por aqueles que adotam o traje americano. Minha atenção foi chamada para: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, 5. Deus não deseja que seu povo adote assim o chamado vestuário da reforma. Ele é um traje imodesto, totalmente inadequado às humildes seguidoras de Cristo. Aqueles que se sentem chamados a se unir ao movimento em favor dos direitos da mulher e do vestuário reformado podem igualmente romper toda conexão com a mensagem do terceiro anjo. Foi-me mostrado que Deus requer que adotemos uma conduta coerente e explicável. Se as irmãs adotarem o traje americano, anularão a própria influência e a de seus maridos. Tornar-se-ão alvo de escárnio e ridículo. Muito bem, esse texto todo se encontra em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 421 e 422. Segundo ponto a ser analisado. Veja que ela deixa claro que Deus revelou a ela que o traje de reforma ou o traje americano não deveria ser usado pelas mulheres adventistas, por várias razões descritas no próprio texto, onde, novamente, ela cita a questão da influência positiva sobre as outras pessoas, inclusive da própria família, por causa da vestimenta. Um terceiro ponto ainda, Ellen White faz uma citação a respeito do texto encontrado no livro de Deuteronômios, capítulo 22, verso 5, sobre o assunto da qual ela usa um sutil engano sobre o significado desse contexto descrito nas Escrituras. Vamos entender sobre isso. Vamos ver o que está escrito no texto realmente de Deuteronômios 22, 5, no que diz em relação à questão da abominação. Podemos questionar o que realmente é abominação.
No livro de Deuteronômio, Moisés repete várias das leis dadas ao povo de Israel. Tanto que nós podemos observar que no capítulo 28 de Deuteronômios, ele lembra ao povo sobre as bênçãos e a maldição. E ele diz ao povo que se eles obedecerem, eles serão abençoados. Porém, se eles não obedecerem, eles seriam amaldiçoados. Para um erudito, estudioso do hebraico, e para quem é um israelita, é claro que o texto de Deuteronômios 22:5 está diretamente alinhado com o texto que encontramos em Levítico, capítulo 11. Veja o que está escrito em Levítico. No verso 2 diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 20 diz: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. E aí chamamos a atenção do nosso ouvinte em relação ao verso 22, que diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Então veja que o contexto aqui do livro de Levíticos é um contexto onde vem trazendo várias orientações no sentido de um comportamento sexual adequado para uma pessoa que se diz seguidora do Senhor Deus. E aí lá no verso 22 nós vimos que aqui Moisés está falando com os homens israelitas. E aí ele fala para os homens: vocês homens não podem ter relações sexuais com outros homens como se eles fossem mulheres. Isso para Deus é uma abominação. Então ele deixa claro esse texto aqui. Logo, é claro que o texto de Deuteronômios 22:5 está falando de forma clara sobre estar transvestido, ou seja, a mulher na sua condição transexual se vestindo como um homem e o homem, por sua vez, na condição transexual se vestindo como uma mulher. Desta forma, nada tem a ver com o fato da mulher usar calça, mas sim na sua forma de vestimenta se parecer com alguém do sexo oposto. Isso é o que Deus condena como sendo abominação. Um outro aspecto que nós devemos ressaltar é que naquela época, ou seja, lá nos dias de Moisés, tanto a vestimenta do homem como a de mulher era uma espécie de túnica com um tipo de turbante na cabeça e em algumas regiões esse turbante ele era diferente entre o masculino e o feminino. Esse costume ainda é adotado hoje em dia em várias regiões árabes. Agora veja só, esta túnica comprida parecia mais um vestido. Por conta disso, podemos dizer que os homens estavam usando roupas femininas? Veja como isso é completamente insano e absurdo, sem cabimento algum. Ou seja, homens e mulheres vestiam roupas basicamente iguais, que eram aquelas túnicas ou vestidos compridos, e nem por isso era considerado abominável pelo fato de estarem com esse tipo de roupa. Então, por que a mulher usar calça? Agora, Ellen White diz que isso é uma abominação. Veja como é insano o entendimento dela a respeito deste assunto nas Escrituras. Ela distorce, na verdade, as Escrituras. Na imagem que nós estamos vendo, tem duas pessoas com vestido túnica comprida até o chão. O que nós podemos dizer desta pessoa que está à esquerda na imagem? Seria um homem ou uma mulher? Percebe que nós não podemos afirmar exatamente o que nós temos? Isso ocorre porque o tipo de roupa é comum tanto em homem como em mulher. Nesta outra imagem, com certeza você irá dizer que se trata de duas mulheres, pois ambas as pessoas estão com crianças. Porém, se nesta imagem não tivesse as crianças, certamente você iria ter dúvidas em identificar se as pessoas seriam homens ou mulheres. Já nesta outra imagem, nós conseguimos distinguir na imagem à esquerda os homens das mulheres, justamente pelo tipo de turbante ou véu que as pessoas estão vestindo. Percebe-se que o turbante curto, como se fosse um chapéu, uma boina, é de homem, e aquele turbante longo é uma mulher.
Então, aqui a gente consegue fazer a diferenciação por causa do turbante. Isso ocorria também nos tempos passados. Por isso, analisando o texto de Deuteronômios 22:5 em hebraico e verificamos que a mensagem em a mulher, quando afirma que não deve haver traje de homem na mulher, está diretamente ligado à questão de trajes utilizados em guerra. Naquela época e ainda nos dias de hoje, não é comum mulheres irem para a frente de combate nas guerras. Na verdade, o texto em hebraico afirma que a mulher não deve usar utensílios de homens. A palavra, quando você vai no hebraico fazer a tradução, não é vestimenta, mas sim utensílios. Isso é uma forma de dizer para quem é um israelita, quem domina a língua hebraica, a maneira escrita era uma forma de dizer que a mulher não deve se transvestir como um homem, bem como o homem não deve se transvestir como uma mulher. O que você acharia de um homem usando uma calça deste modelito que temos na imagem? Será que esse tipo de calça é apropriado para um homem utilizar? Fica aí a pergunta para você pensar. Um quarto ponto a destacar aqui, que nós queremos deixar claro ainda, é que Ellen White também deixou claro que Deus não quer que as mulheres da sua denominação religiosa usem o tal vestido de reforma. Bom, só quero lembrar que ela havia afirmado que tudo o que ela escrevia era revelado por Deus. Logo, a informação de que não se deve usar o vestido de reforma também foi Deus que revelou a Ellen White. Vamos ver o que ela escreveu aqui. Cremos não estar em conformidade com a nossa fé, vestir-se de acordo com o traje americano, usar saias balão ou ir ao extremo de vestir compridos vestidos que varrem as calçadas e ruas. Caso as mulheres usassem seus vestidos deixando um espaço de 1 ou 2 polegadas entre a sujeira das ruas, seus vestidos seriam mais modestos e poderiam ser conservados limpos muito mais facilmente durante mais tempo. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 425. Neste caso aqui, nós temos que dar a mão à palmatória. Realmente temos que concordar que aqui Ellen White agiu com sabedoria ao escrever em relação ao comprimento dos vestidos. Realmente, você andar com aqueles vestidos de caudas que vai arrastando-se pelo chão dentro de casa é uma coisa, mas usar isso na moda do dia a dia, no meio da rua, naquela época, naquele período em que você não tinha calçadas revestidas, você não tinha asfalto nas ruas, o meio de locomoção era através de carruagens puxadas a cavalo, onde os cavalos acabavam por fazer as fezes muitas vezes ao longo da rua. Imagina agora essas mulheres tendo que caminhar na rua, arrastando seus vestidos, varrendo toda essa sujeira. Ou imagine que tivesse chovido, você tem lama na rua e agora o vestido iria ficar com a sua cauda toda embarreada. Realmente era algo muito nojento esse tipo de roupa. Então nós temos que concordar com Ellen White nesse sentido, de que ela foi sábia ao ponto de sugerir que os vestidos deveriam ter 2, 3, 4 até 5 centímetros acima do chão. Mas numa tentativa de minimizar a situação, já que ela estava temendo a possibilidade de que o traje americano fosse realmente atrair as irmãs da igreja, ela acabou fazendo uma boa sugestão, que era a sugestão de usar o vestido 1 a 2 polegadas acima do chão. Isso foi escrito entre os anos de 1860 e 1863. Um quinto ponto ainda é a conexão que Ellen White fez em relação ao uso do vestido reformado com a mensagem do terceiro anjo, onde ela afirma que o uso de tal tipo de vestido iria criar um rompimento entre a fé na mensagem do terceiro anjo pregada pela Igreja Adventista e a imagem que as mulheres da igreja revelariam ao mundo. Não pretendemos aqui agora abordar assuntos proféticos, pois não é esse o foco do nosso vídeo. Porém, a mensagem sobre o terceiro anjo, descrita em Apocalipse 14, nada tem a ver com a reforma do vestuário ou reforma de saúde promovido por Ellen White.
Vamos em frente. Em um outro momento, Ellen White reafirma o seguinte: os cristãos não devem se esforçar para se tornar um objeto de atração, vestindo-se de maneira diferente do mundo. Novamente, esse texto foi escrito entre 1860 e 1863 e encontra-se em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 458. Lembrando, isso tudo foi afirmado por Ellen White entre os anos de 1860 e 1863. Em setembro de 1864, a família White visitou o spa do Dr. Jackson em Dansville. Lá nesse spa, a linha de tratamento incluía a hidroterapia, 2 refeições ao dia apenas, atividades como jogos e danças, mas também havia o espaço para as palestras que eram ministradas tanto pelo Dr. Jackson como por sua filha, a doutora Harriet Austin. Naturalmente, um dos assuntos abordados nas palestras e que ambos gostavam de falar era sobre a questão do traje americano, por ser uma questão de saúde para as mulheres. Após alguns poucos dias em Dansville, Ellen White simplesmente mudou a sua opinião a respeito do traje americano e de dentro do spa, chamado Nosso Lar, em Dansville, Nova York, Ellen White escreveu uma carta para o irmão e irmã Lockwood, datada de 14 de setembro de 1864. Carta essa que nós comentamos no vídeo anterior. Se você não assistiu, sugerimos que você dê uma olhadinha no nosso vídeo anterior. Nessa carta, Ellen White relatou a sua ideia, vou reafirmar, ela relatou a sua ideia de como deveria ser criado o vestido de reforma adventista, mais comprido do que o traje americano, sendo o vestido de reforma, então, entre 10 a 15 centímetros acima do chão. E as mulheres deveriam usar os vestidos naturalmente com calça comprida por debaixo do vestido. Veja só, a confusão que Ellen White arrumou. Porque primeiro ela escreveu: Deus não iria querer que o seu povo adotasse a chamada reforma do vestuário. Isso a gente lê lá em Testemunhos para a Igreja, no volume 1, na página 424. Ela continua dizendo: se as mulheres usassem seus vestidos 1 ou a 2 polegadas do chão da rua somente para não varrer a poeira, isso estaria em harmonia com a nossa fé. Agora veja só, ela novamente escreve: pouco tempo depois, Deus quer agora que seu povo adote o vestido de reforma. Vamos entender uma loucura dessa? Olha o que nós encontramos nesse texto de Ellen White. Deus deseja agora que o seu povo adote o vestuário da reforma, não apenas para distingui-los do mundo como seu povo peculiar, mas porque uma reforma no vestuário é essencial à sua saúde física e mental. O povo de Deus tem, em grande medida, perdido seus traços distintivos, gradualmente se modelando segundo o mundo e mesclando-se com ele, até que, em muitos respeitos, se tornam semelhantes a ele. Isso desagrada a Deus. Encontramos em Testemunhos para a Igreja, no volume 1, página 525. Ela ainda continua num outro texto. Na página 521 do mesmo livro, está escrito: recomendo enfaticamente que haja uniformidade no comprimento do vestido. Ela está falando sobre o vestido reformado. Diria que aproximadamente 23 centímetros do chão, naturalmente, estão de acordo com as minhas visões do assunto. A confusão gerada no meio adventista na época foi tão grande que Ellen White foi obrigada a se explicar, respondendo questões sobre o assunto, que foi publicado então na Review and Herald de 8 de outubro de 1867. Em suas explicações, ela afirma que os médicos do sanatório de Battle Creek estavam recomendando o uso de tal roupa, a roupa reformada, por questão de saúde. Observamos que ela já havia se manifestado alegando ter tido uma visão sobre este assunto, razão pela qual os médicos lá do sanatório de Battle Creek estariam recomendando o seu uso. Segundo Ellen White, o sanatório utilizava esse tipo de roupa nas mulheres desde quando passou a funcionar em setembro de 1866. Foi quando o sanatório foi fundado. Desta forma, ela se apressou por trazer para as mulheres da igreja o uso do tal vestido reformado.
Na tentativa de fazer as irmãs da Igreja Adventista a aceitarem agora sua suposta visão sobre o vestido reformado, já que em muitos questionamentos surgiram no meio do povo e, logicamente, muitos deles desconfiados da profetisa Ellen White, então ela escreveu o seguinte: entre perguntas e respostas, nós vamos ler algumas coisas, que foi publicado lá na Review and Herald de 8 de outubro de 1867. Este mesmo material a gente encontra também no livro Mensagens Escolhidas, no volume 3, nas páginas 277 e 278. Entre as perguntas e resposta, vamos ler o seguinte. Pergunta: a prática das irmãs em usar seus vestidos a 9 polegadas do chão não contradiz com o seu testemunho de número 11, que diz que elas devem chegar um pouco abaixo do topo da bota de uma senhora? Isso também não contradiz o testemunho número 10, que diz que eles devem estar a 1 ou 2 polegadas acima do chão para não limpar a sujeira da rua e não necessitar ser levantados pela mão? A resposta de Ellen White: 3 companhias de mulheres passaram diante de mim com seus vestidos da seguinte forma com relação ao comprimento. Os primeiros eram de comprimento moderno, sobrecarregando os membros, impedindo o passo e varrendo a rua e recolhendo sua sujeira, os maus resultados dos quais eu declarei completamente. Essa classe, que era escrava da moda, parecia fraca e lânguida. O vestido da segunda classe, que passou diante de mim, eram em muitos aspectos como deveria ser. Os membros estavam bem vestidos, estavam livres dos fardos que a tirania da moda havia imposto à primeira classe. Mas havia ido a esse extremo no vestido curto para enojar e prejudicar as pessoas boas e destruir em grande medida sua própria influência. Esse é o estilo e a influência do traje americano, ensinado e usado por muitos em Our Home, em Dansville, Nova York. Não chega até o joelho. Não preciso dizer que esse estilo de vestido me mostrou ser muito curto. Uma terceira classe passou diante de mim com semblantes alegres e passos livres e elásticos. Seu vestido era do comprimento que descrevi como adequado, modesto e saudável. Ele limpou a sujeira da rua e da calçada alguns centímetros em todas as circunstâncias, como subir e descer degraus. Veja, quando ela fala em limpou a sujeira da rua, ela está afirmando que o comprimento do vestido era mais curto ao ponto de não limpar a sujeira da rua. Quero abrir uma ressalva ainda aqui em relação à informação em que Ellen White diz sobre o traje americano do segundo grupo, dizendo que não chegava até o joelho. Na forma como ela coloca, o vestido era tão curto ao ponto de estar acima do joelho, o que é uma completa mentira, pois pode-se observar claramente que esse tal vestido está na imagem sendo mostrada, é abaixo do joelho. Entenda que o seu desespero para fazer com que os irmãos adventistas aceitarem a sua suposta visão como sendo verdadeira era de extrema importância, porque havia outras coisas em jogo. Foi por isso que em 1868, ela escreveu ainda o seguinte: a ordem dada por Deus aos filhos de Israel para colocarem uma fita azul em suas vestes não deveria ter nenhuma influência direta sobre sua saúde. Apenas enquanto Deus os abençoasse e a fita mantivesse em sua memória as elevadas reivindicações de Jeová, seriam guardados de misturar-se com outras nações participando de suas festas licenciosas e comendo carne de porco e ricos alimentos prejudiciais à saúde. Deus deseja agora que o seu povo adote o vestuário de reforma, não apenas para distingui-los do mundo como seu povo peculiar, mas porque uma reforma do vestuário é essencial à sua saúde física e mental. O povo de Deus tem, em grande medida, perdido seus traços distintivos, gradualmente se modelando segundo o mundo e mesclando-se com ele até que, em muitos respeitos, se tornam semelhantes a ele. Isso desagrada a Deus. Essa última parte nós já tínhamos lido agora há pouco. Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 525. Então, em 1872, em mais uma tentativa de forçar as irmãs a se vestirem
com o tal vestido reformado, ela também escreve o seguinte: o que podemos pensar de um povo que recebeu tão grande luz como a de Battle Creek, que professa a fé nos testemunhos e então vai diretamente contra a luz dada? Não repetirei novamente o que tantas vezes foi repetido em favor da reforma do vestuário. Afirmarei que o estilo de vestir simples, modesto, conveniente e saudável que defendemos responde a nós como a fita azul para os filhos de Israel. E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e ordena-lhes que façam franjas nas bordas de suas vestes ao longo das suas gerações e que ponham nas franjas da borda um cordão azul. E as franjas vos será para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e que não seguireis o vosso próprio coração e os vossos próprios olhos, para que vos lembreis e cumprais todos os meus mandamentos, e sede santos ao vosso Deus. Números 15, de 37 a 40. O grande Deus, o Criador dos céus e da terra, condescendeu com as particularidades do vestuário, especificando o estilo de vestuário que os filhos de Israel deveriam usar, com o propósito de preservar sua peculiaridade de outras nações e distingui-los como um povo que reconhecia o Criador do universo como seu Deus, cujas ordenanças e mandamentos eles obedeciam. Isso está em panfleto 123, na página 60. Veja a que ponto que Ellen White chegou então. Na sua tentativa de persuadir as mulheres a adotar esse tal vestido reformado, ela distorce as escrituras, alegando que o cordão azul que o Senhor ordenou era com o propósito de o povo de Israel ter um estilo de vestuário diferente e com isso ele se distinguir dos demais povos. Quando, na verdade, se observarmos o texto na palavra de Deus, ele é muito claro. E o verso 40 diz claramente que isso era para que o povo, ao ver o tal cordão azul, lembrasse de guardar os mandamentos do Senhor, já que lá no verso 32 é relatada uma situação onde um homem foi apedrejado por estar quebrando a guarda do sábado, ou seja, o quarto mandamento. Dessa forma, o cordão azul era para que o povo se lembrasse do Senhor e nada tinha a ver com o fato da vestimenta ser diferente das dos demais povos. Naquela época, a vestimenta das pessoas era do mesmo estilo. Todos usavam túnicas compridas até o chão, tanto homens quanto mulheres, vamos deixar bem claro isso. Agora, para pensar um pouquinho. Nos dias de Ellen White, uma mulher modesta nas ruas, com calça comprida por debaixo de seus vestidos, cujo comprimento estava em torno de 23 centímetros acima do chão, seria no mínimo estranho. Por 8 anos, Ellen White forçou o uso desse estilo de vestimenta com todo o seu poder, até vestindo-se para dar exemplo. E era o mínimo que ela deveria fazer realmente, já que ela pregava a reforma do vestuário e ainda alegava que foi Deus quem revelou a ela esse tipo de roupa que deveria ser usado. Dessa forma, ela forçou a situação até que a maioria das irmãs o adotasse, mas criou uma terrível comoção. Os maridos detestavam a tal roupa. Os irmãos se recusavam a andar ao lado de suas esposas. Os homens zombavam. Os meninos vaiavam, uma vergonha total. Algumas das irmãs argumentavam, outras choravam. Algumas se rebelaram, mas a maioria se submetia. Isso só podia ser brincadeira de mau gosto, não é mesmo? Eu me coloco, ou pelo menos tento me colocar, no lugar destas nossas irmãs lá do passado, tendo que suportar passar por esta situação vexatória. Veja, acabamos de mostrar 2 textos que são antagônicos. Nestes 2 textos de Ellen White estão 2 revelações exatamente opostas quanto ao estilo de vestido e o comprimento. 1 ou 2 polegadas, e então passa-se para 9 polegadas a partir do chão. É o comprimento e com o uso de calça comprida por debaixo do vestido. Detalhe, a calça que se usava não era um tipo de calça leg, como hoje a gente costuma usar. Você põe
uma camiseta, uma blusa comprida e usamos uma calça leg. Não, não é isso. Aquele tipo de calça era um tipo de calça mais ou menos no estilo turco, que ela era uma calça larga, como se fosse uma pantalona, porém a boca ajustada na canela, com vestido por cima. Imagina a situação. Era realmente ridículo. Então, vamos notar que em nenhum momento Ellen White disse que não era para usar as calças. Muito pelo contrário, o vestido reformado de Ellen White incluía o uso de calças compridas, exatamente como ela usou e pode ser observado nesta imagem. O interessante é que existe uma instituição religiosa que se gaba por afirmar que Ellen White era uma profetisa verdadeira. Eles estufam o peito e se gabam por seguir as recomendações de Ellen White. Se esforçam tanto por defender a Ellen White como uma profetisa, então deveriam também se esforçar por fazer as suas mulheres usarem exatamente a roupa recomendada por Ellen White, ou seja, o vestido de reforma, que era vestido acompanhado de calças no estilo turco por debaixo do vestido. Na verdade, esses membros desta instituição religiosa são falsos seguidores de Ellen White. Eles usam e seguem somente aquilo que lhes convém, pois as mulheres não usam as calças que Ellen White usava e recomendou. Utilizam-se ainda erroneamente do texto de Deuteronômios 22:5, tal qual Ellen White fez. Mas a pergunta que fica é: se Ellen White, a profetisa, utilizou calça por debaixo do vestido, então ela estava em contradição com a Bíblia e cometendo uma abominação na visão dessas pessoas, deste grupo religioso, quando considera aí o texto de Deuteronômio 22:5, porque eles colocam para suas mulheres dentro da instituição que, conforme Deuteronômio 22:5, isso é uma abominação. Se é uma abominação, a pessoa ela passa a ser uma pessoa abominável. Então, podemos concluir que Ellen White usava esse tipo de roupa e, portanto, era uma pessoa abominável. É estranho pensar isso, né? Uma outra pergunta que devemos fazer é que, de acordo com Ellen White, primeiro Deus disse que não era para usar a roupa reformada. Depois, Deus afirmou que era para usar a roupa reformada. A pergunta é: o que ocasionou esta mudança na mente de Deus? Pode Deus mudar? Bom, a Bíblia, que é a palavra de Deus, é muito clara em afirmar a respeito de Deus que ele não muda e nem pode mudar. Veja, Tiago 1,16 diz assim: não erreis, meus amados irmãos, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ainda no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, encontramos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ou seja, Deus não muda, Deus não mente. Ainda no verso de Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Percebe? Então, assim, a pergunta que fizemos é: pode Deus mudar? Porque, segundo Ellen White, Deus mudou. Porque primeiro Deus falou que era para usar 2 polegadas acima do chão. Agora mandou usar 9 polegadas acima do chão. Então, Deus mudou. Só que a Bíblia é muito clara em afirmar que Deus não muda. E não existe a menor possibilidade de Deus mudar. Na concepção de Ellen White, Deus mudou. E a resposta é muito fácil. Sabe como? No período entre as suas 2 supostas revelações, Ellen White tinha passado algum tempo na casa de tratamento do Dr. Jackson, em Dansville, Nova York. Então, primeiro ela teve a informação de que não era para usar o vestido de reforma. Aí ela foi para Dansville. Agora ela tem a informação que é para usar o vestido da reforma 23 centímetros acima do chão.
Lá na clínica de tratamento do Dr. Jackson, o vestido curto com calças era costumeiramente usado e ela gostou da ideia e logo teve uma suposta visão requerendo a adoção do seu estilo de vestido. Isso é tudo. Mas o vestido era vergonhoso, era humilhante e também foi um fracasso total. Finalmente, Ellen White simplesmente esqueceu de usar o vestido reformado e poucos anos depois ninguém mais se vestia daquele jeito. E se pararmos para pensar, nem mesmo os ferrenhos defensores de Ellen White, hoje, nos dias atuais, têm coragem de usar. Vejam só, durante a década de 1860, quando sua mensagem de reforma de saúde estava sendo promovida, Ellen fazia suas visitas pelas igrejas e vendeu moldes de vestidos reformados, moldes esses em papel, para os membros e ainda insistia que as irmãs não poderiam criar seus próprios modelos, mas tinham que comprar o molde de Ellen White, que custava uma bagatela de apenas $1 a peça. $1 a peça. Para os dias de hoje, é um preço barato. Nos dias de Ellen White, apenas $1. Só que nós temos que considerar que isso representa mais de $18 nos dias atuais. E mais de $18 significa mais de R$95 o molde. Apenas o molde. Ou seja, não é a peça de roupa pronta, não. É apenas o molde para se fazer o vestido reformado. Você já pensou em pagar num pedaço de papel R$95? Misericórdia, né? Dessa forma, pode-se observar claramente que Ellen White se beneficiou financeiramente e muito com esse seu vestido de reforma. Na verdade, ela se utilizou da suposta visão para lucrar e muito com o vestido. Ou seja, Ellen White era uma vendedora de visões. Aqui, novamente, suas tentativas de integrar suas preocupações com modéstia e saúde levaram à moda que a maioria das mulheres adventistas da época achou horrível e inaceitável. Neste caso, houve tal recusa por parte da maioria das irmãs em obedecer que, em 1875, Ellen White foi forçada a desistir da sua campanha para instituir o tal vestido reformado, quando ficou muito óbvio que, se ela continuasse a investir por forçar as irmãs a usar esse vestido reformado, ela estava ameaçando a sua posição como profeta. O que levou a própria Ellen White, então, a abandonar sua posição em relação ao vestido reformado. Finalmente, em uma viagem para a Califórnia, Ellen White largou as suas próprias calças para trás e finalmente abandonou o vestido curto. Como é que é? Isso mesmo que você ouviu. Ellen White abandonou o uso do vestido reformado, mas culpou as irmãs por não aceitarem o tal vestido que supostamente Deus havia revelado em visão para ela. Mas, se o Senhor revelou em visão e avisou ela que deveria ser usada as calças com o vestido curto, ela jamais deveria ter abandonado este uso. Mesmo que toda a igreja se recusasse a usar esse tal vestido, afinal, ela era profetisa do Senhor, então ela deveria seguir a vontade do Senhor e não a vontade de homens. Ellen White disse o seguinte: tenho feito o meu dever e tenho dado o meu testemunho, e aqueles que me ouviram e leram o que eu escrevi agora devem arcar com a responsabilidade de receber ou rejeitar a luz dada. Se eles escolhem a aventurar-se a serem ouvintes esquecidos e não participantes da obra, eles correm o seu próprio risco e serão responsáveis diante de Deus. Testemunho para a Igreja, no volume 1, na página 525. Mas ela também rejeitou a própria luz quando deixou de usar o vestido reformado que, supostamente, Deus mandou usar. Todos correram o risco e deixaram de lado o vestido, incluindo a própria Ellen White. Como é que será que ela se saiu desta situação embaraçosa, então? Sabe como?
usando todos os tipos de artimanhas, começando por culpar a todos, principalmente as irmãs, com exceção dela própria. É claro, é óbvio. É interessante observar como sempre ela tirava a responsabilidade de suas costas e sempre atribuía aos membros, sempre com a desculpa de que se as pessoas rejeitassem esses tais absurdos que ela colocava, o povo estaria rejeitando os testemunhos divinos. O que podemos concluir sobre todo este assunto, então? Primeiro, as pessoas notaram a semelhança entre os escritos de Ellen White e os escritos do Dr. Jackson, do Dr. Trau, etc. Segundo ponto, a senhora White admitiu que o seu esposo James White havia obtido um conjunto de livros sobre saúde antes que as suas opiniões sobre a saúde fossem escritas. É no mínimo para se pensar. Terceiro, a senhora White negou ler qualquer coisa sobre o assunto de saúde até depois de terminar de escrever os seus livros. Vamos fazer aqui uma linha do tempo da reforma, então, em relação a tudo que nós já vimos. Em janeiro de 1863, os filhos da família White adquirem difteria. Nesse mesmo mês, a família White aprende sobre o Dr. Jackson quando leram um artigo sobre uma cura da difteria. Em fevereiro de 1863, James White então ficou tão impactado com o que aconteceu sobre a cura dos seus filhos pelo material do Dr. Jackson, que ele decidiu reimprimir esse artigo do Dr. Jackson na revista Review and Herald. Entre março e junho de 1863, James White publica vários artigos sobre saúde na Review and Herald. Em junho de 1863, então, James White escreve uma carta para o Dr. Jackson solicitando alguns de seus livros. Também em junho de 1863, Ellen White alega ter recebido sua primeira visão de reforma de saúde. Em agosto de 1863, o Dr. Jackson ele escreve então uma carta para James White respondendo e se desculpando pelo atraso em relação ao pedido dos livros e aproveita e envia os livros solicitados. Em setembro de 1863, Ellen White afirma que o seu esposo James White havia ouvido falar do Dr. Jackson pela primeira vez nesse mês, ou seja, em setembro de 1863. Em outubro de 1863, James White imprime um capítulo de um dos livros do Dr. Jackson na Review and Herald. Esse capítulo era de um dos livros ao qual James White havia comprado do Dr. Jackson. Em dezembro de 1863, James White envia um dos livros do Dr. Jackson para um amigo seu que estava doente no estado de Nova York. Em junho de 1864, Ellen White começa a publicar os artigos que foi conhecido na época como How to Live, ou Como Viver. Em agosto de 1864, Ellen White escreve um capítulo sobre saúde e insere esse capítulo dentro do livro Spiritual Gifts, volume 4. Em setembro de 1864, os Whites, então, visitam pela primeira vez o Instituto do Dr. James Jackson em Dansville, Nova York. Algumas questões para podermos refletir. Quando será que os invólucros saíram dos livros do Dr. Jackson, aqueles ao qual James White havia comprado? Por que os escritos de Ellen White sobre saúde se assemelham tanto aos ensinamentos do Dr. Jackson? Porque os seus ensinamentos sobre a reforma do vestuário imitam o traje americano da doutora Austin? Será que Ellen White recebeu seus ensinamentos de reforma da saúde lendo e conversando com o Dr. Jackson? Você decide. Quem será que realmente ensinou Ellen White? Foi Deus ou o Dr. Jackson?
Em nosso próximo vídeo, vamos trazer mais informações sobre a questão da reforma de saúde de Ellen White. Nesse vídeo, estaremos abordando o assunto sobre a questão da carne. Você não pode perder esta informação. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, o seu lar e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Um grande abraço e que o Senhor abençoe a todos. Que esse estudo possa ter te ensinado o outro lado que muitas pessoas não sabem, não compreendem. Lembrando que eu não tenho nada contra a senhora White, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.